29 Morpeg, Legendary Guardian capítulo 141, refeito ao autor, voando sozinho. Tradutor, Endless Fantasy Nublina Voz. Recomendo que vocês ouçam o vídeo na velocidade 1.25x. Esse capítulo veio de novelfull.net e não se esqueça de conferir o site de tradução. O guerreiro centauro soltou uma série de rugidos de raiva, brandindo novamente a longa lança em suas mãos e finalmente tirando o primeiro sangue de Zhang Yang. Menos 1312. O ataque foi realmente feroz, seu dano básico deve ter chegado a 2000. Mas Zhang Yang, com a ajuda de Servo, Lotus Transparente, seu dano por segundo ultrapassou 1300. Derrubar os meros 35.000 de HP do guerreiro centauro levaria apenas cerca de 30 segundos. Com todas as habilidades de sobrevivência ativadas, ele poderia explodir o guerreiro centauro até a morte sem se mexer um centímetro. Jing. Você derrotou o guerreiro centauro, recebeu 100.000 pontos de experiência e reputação de centauro mais 125. Depois de tentar falar mais com Andark Kukulu sem obter resposta, Zhang Yang se aproximou dele. O centauro finalmente disse, os guerreiros estão descansando agora, você deveria voltar outra hora. Como tinha muito tempo livre, Zhang Yang foi para os arredores do vale para treinar e subir de nível. Depois de uma hora, voltaria para outro desafio. Em um dia, sua barra de experiência havia aumentado para 91% do nível 32, mas sua reputação de centauro havia aumentado apenas 1.500 pontos, levaria algum tempo até atingir 6.000 pontos. Por outro lado, sem Zhang Yang como seu tanqueiro principal, An Shui e a turma não se adaptaram bem, mal conseguindo lidar com as masmorras, mas pelo menos ainda conseguiram concluir o modo hardcore da masmorra do jardim. Zhang Yang pretendia inicialmente deixar o Fatião liderar outros grupos de masmorras, mas ficou feliz em vê-los se adaptando lentamente sem sua presença. Mais 2 dias se passaram. Zhang Yang tinha sua reputação de centauro no nível amigável, com 5.250 pontos em mãos. Ele estava prestes a atingir o nível respeitoso. Além disso, ele havia treinado até o nível 34, o mesmo nível de Dreadshotz, deixando An Yinger e a turma sem palavras. No terceiro dia, às 15 horas, Zhang Yang derrotou o 48º guerreiro centauro, e uma luz verde brilhou através de seu corpo, indicando que sua reputação de centauro finalmente havia atingido outro nível. Após entregar a missão a Andark Kukulu, o NPC disse, humano, você é realmente uma maravilha que me surpreendeu profundamente. Em apenas alguns dias, você derrotou muitos bravos guerreiros centauros. Nossa, você tem a mínima ideia de quantas ervas estão sendo desperdiçadas conosco. Zhang Yang caiu na gargalhada e disse, os centauros são uma raça muito forte, esses arranhões não deveriam machucá-los nem um pouco. Andark Kukulu sorriu ironicamente diante da indireta vanglória e disse, tudo bem, você provou sua força e agora conquistou o direito de falar com nossa chefe. Ela pode ter algumas missões esperando por você. No entanto, humano, devo avisá-lo. Nunca tenha pensamentos impróprios em relação à nossa chefe, porque a centaura mais bela só pode se casar com o centauro mais poderoso. Pensamentos impróprios, o caramba. Mesmo que eu ingerisse todos os afrodisíacos que o mundo pudesse oferecer, não tem como eu ficar excitado com o traseiro de um cavalo. Depois de deixar Andark Kukulu, Zhang Yang voltou para ver Maya Kukulu. Muito bem, humano, muito bem mesmo. Agora o consideramos um amigo dos centauros. No entanto, para conquistar ainda mais sua simpatia, você precisa se esforçar mais para contribuir. Maya Kukulu olhou para Zhang Yang e disse, humano, você sabe por que nosso acampamento tem tão poucos de nós aqui a ponto de precisarmos até de forasteiros para nos ajudar a preparar comida e roupas, antecipando o inverno que se aproxima? Por quê? Zhang Yang perguntou de volta. Há cerca de 2 meses, almas malignas surgiam constantemente do solo na área da segunda metade deste vale, e lançaram seus ataques ao nosso acampamento. Para proteger nosso lar, nós, centauros, fomos forçados a enviar a maioria dos nossos guerreiros mais bravos para a linha de frente para nos defendermos dos mortos-vivos. A expressão de Maya Kukulu ficou sombria, e ela disse, as perspectivas não são boas para nós, precisamos de mais guerreiros, então, humano, você está disposto a nos ajudar? Jing. Maya Kukulu lhe deu uma missão, a crise do centauro. Você a aceitará, a crise do centauro, dificuldade, rank B.
Descrição: a constante ascensão dos mortos-vivos está lentamente invadindo a linha de defesa do centauro. Eles precisam desesperadamente da sua ajuda. Mate todos os mortos-vivos malignos e acalme a situação estressante do centauro. Progresso: nível de reputação da raça centauro em respeito, admiração. Ao aceitar a missão, Maia Cuculo expulsou Zhang Yang de sua tenda. Felizmente, não foi literal. Zhang Yang foi para Tulong Cuculo antes de qualquer coisa. Tendo sua reputação de respeitoso, ele finalmente pôde comprar algo na loja de reputação: carne assada, consumível. Uso: recupera 8.000 PV e 4.000 mana em 30 segundos. Só pode ser usado em situações sem combate. Qualquer movimento ou entrada em combate interromperia o efeito de consumo. Requerido: reputação de centauro, amigável. Nível requerido: 30. Limitada aquisição. Pão doce, na mochila de Zhang Yang cura 2.000 PV e 1.000 pontos de mana, o que é muito inferior. Sem pensar duas vezes, ele imediatamente jogou pão doce fora e comprou 2 conjuntos de carne assada. Um conjunto de carne assada continha 200 peças, então 400 peças deveriam durar um bom tempo. Ele estava limitado principalmente pelo espaço da mochila, não podendo se dar ao luxo de ter os lanches ocupando todo o espaço. O preço de um conjunto é de 2 moedas de ouro, o que já equivale a $10. Pedra de amular poderosa, consumível. Uso: use uma arma nele, aumenta a taxa de acerto crítico em 1%. Requisito: reputação respeitosa de centauro. Nível necessário: 30. Limitada aquisição. Mas, embora a pedra de amular poderosa pareça promissora, seu efeito ainda não foi tão bom quanto o da pedra de amular nível 2. Porque, mesmo as habilidades com maior dano, como menor varredura horizontal e menor esmagamento destrutivo, variavam apenas entre 1586 e 1701. 1% disso equivalia a apenas 15 a 17 pontos. Por outro lado, a pedra de amular nível 2 aumentava no máximo 20 pontos de dano, então ainda era mais eficaz que a pedra de amular poderosa. No entanto, à medida que Zhang Yang atualize seu equipamento, a adição de uma taxa de acerto crítico de 1% que a pedra de amular poderosa oferece superará os efeitos da pedra de amular nível 2. Qualquer item que adicione efeito por porcentagem é categorizado como item do tipo progressivo, onde quanto maiores os atributos básicos, maior será o valor após a amplificação com base na porcentagem apresentada. Sem hesitar, ele comprou a pedra de amular poderosa. Este lugar é longe, não é fácil viajar até aqui, então comprar um conjunto e depositá-lo no banco por enquanto, até que haja necessidade, pode poupá-lo do trabalho de voltar para este local. Após os preparativos necessários, Zhang Yang convocou seu cavalo de guerra esquelético e viajou até o fundo do vale. O local era fortificado com guardas, não apenas com dezenas de centauros robustos e fortes, mas também com fileiras de muros de madeira com pontas afiadas, o que era realmente incrível. Alguns dias antes, Zhang Yang passou por lá e foi contido pelos guardas. Isso o fez acreditar que eles estavam realmente guardando a fonte das almas, o tempo todo. Guerreiro humano, você está declarado apto a entrar no campo de batalha. Enquanto Zhang Yang passava, um dos guardas centauros gritou com ele, dizendo: Ei, humano, é melhor você não morrer aí dentro. Rumores me disseram que você derrotou muitos centauros, mas eles não são elites. O maior guerreiro centauro está bem na sua frente. Quando você voltar vivo, eu lhe ensinarei uma coisa ou duas sobre a verdadeira força dos centauros. Pui, o maior guerreiro centauro sou eu, Bala Cuculo. É besteira, eu ouso jurar pelo nome da mais linda Maia Cuculo, Cuculo, chefe da tribo dos centauros, só que eu, Nyamba Cuculo, sou o maior guerreiro de todos os centauros. Os centauros estavam em disputa sobre quem era o maior, gritando entre si. Zhang Yang passou pelo nível e entrou em uma área totalmente nova. Esta área também faz parte do vale. O acampamento dos centauros ficava no canto do vale, em uma cabaça. A área era dividida em duas partes, a metade da frente e a metade de trás do vale, e o nível fica bem no meio. Mas, no momento em que entrou na metade de trás do vale, Zhang Yang sentiu instantaneamente uma forte e silenciosa intenção assassina. Não muito longe dele, havia centenas de guerreiros centauros dispostos em linha reta de defesa,
lutando e se defendendo de uma variedade de criaturas mortas-vivas. Havia muitos tipos de criaturas mortas-vivas, uma variedade de feras, e havia até guerreiros centauros mortos-vivos entre eles. Era óbvio que os centauros estavam em vantagem. Com guerreiros centauros na linha de frente, varrendo o exército de mortos-vivos com suas lanças, os arqueiros centauros podiam se concentrar em disparar suas flechas contra os inimigos à distância. Além disso, os mortos-vivos que surgiam eram apenas monstros de nível normal, com pouco HP. Antes mesmo de chegarem à linha de frente, já haviam perdido metade de seu HP. Mais alguns golpes e cortes das lanças os eliminaram rapidamente. De repente, uma criatura morta-viva com um corpo enorme se aproximou lentamente de longe. Parecia humanoide, embora tivesse pelo menos 5 metros de altura, e era obesa pra caramba. Sua barriga estava oca, e poças de gosma verde pingavam constantemente do buraco. Além dos 2 braços normais, havia um membro pendurado logo atrás das costas. Olhando mais de perto, era evidente que o corpo do monstro estava costurado com fios de metal. No caminho para a linha de frente, deixou para trás poças de gás verde, que levaram um bom tempo para desaparecer lentamente. Amalgamação de ódio, Elite, mortos-vivos. Nível, 35. HP, 100.000. A amalgamação do ódio tinha uma vasta área de agressividade. Inesperadamente, já havia entrado em modo de combate com os centauros a 30 metros de distância, aumentando sua velocidade de movimento e espalhando lodo verde pelo chão. Os guerreiros centauros também notaram a amalgamação do ódio, cercando o monstro para iniciar seus ataques. No entanto, no momento em que os guerreiros centauros se aproximavam da amalgamação do ódio, recebiam um dano de menos 200 a cada segundo que permaneciam ao redor do monstro. Enquanto Zhang Yang observava a cena, ele descobriu que o monstro estava constantemente cercado por um efeito, chamado menor aura de decadência. Aura de decadência causa 200 de dano natural a cada segundo em alvos dentro de um alcance de 2 metros de diâmetro. Então é uma aura. Uma aura é um tipo de habilidade muito especial e não podia ser obtida por meio de instrutores. Esse tipo de habilidade só pode ser adquirido por meio de livros de habilidades. A aura não diferencia profissões. Em teoria, qualquer jogador, independentemente da profissão ou classe, pode aprender qualquer tipo de habilidade de aura. Mas a verdade é que os livros de habilidades de aura têm uma taxa mínima de queda, o que torna o número de jogadores com habilidades de aura muito baixo. Concluindo, existem 2 tipos de aura, uma afeta a si mesmo e aos amigos ao redor, a outra afeta os inimigos ao redor. Por exemplo, menor vigor aura aumenta em 10% a força dos aliados dentro do raio de 30 metros, e no outro exemplo, menor é a quem a aura reduz em 5% o dano causado pelos inimigos dentro do raio de 30 metros. Se qualquer grupo de masmorras selvagens conseguisse um jogador com habilidade de aura, a dificuldade da masmorra diminuiria em pelo menos 10%. Portanto, jogadores com habilidades de aura eram como chefões, eram muito populares onde quer que fossem, e cada um deles teria a bunda arrebentada até o topo do mundo. Livros de habilidade de aura só cairiam de chefes de nível 50 ou superior. Portanto, Zhang Yang sabia que era extremamente raro ver uma amalgamação de ódio de nível 35 com efeito de aura. Morpeg, Legendary Guardian capítulo 142. A queda do necromante maligno Zaki. O que é estranho deve permanecer estranho. Zhang Yang desembainhou sua lâmina e avançou em direção ao monstro, juntando-se à luta dos centauros contra a estranha amálgama de ódio. Menos 160. No momento em que Zhang Yang chegou perto do monstro, Zhang Yang recebeu um tique de dano. A amalgamação de ódio era um monstro de elite, muito mais forte do que um monstro comum. No entanto, por mais forte que fosse, não resistiu por muito tempo sob o fogo concentrado de tantos NPCs e do poderoso poder de ataque de Zhang Yang. Morreu rapidamente. Jing. Você matou a amalgamação de ódio. Recompensa baseada na contribuição de dano. Obteve 27.491 pontos de experiência. Obteve 50 pontos de reputação de centauro. Foi uma pena que o monstro só tenha derrubado alguns panos de algodão e 78 moedas de cobre, e definitivamente não deixou cair o livro de habilidades que Zhang Yang esperava. Após derrotar a amalgamação do ódio, todos os centauros retornaram aos seus postos originais e formaram a linha de defesa absoluta. Lá, continuaram a conter os espectros que se aproximavam sem parar. No entanto, após a batalha,
Os centauros sofreram danos pesados e tinham pouco HP restante. Eles não conseguiram resistir por muito tempo a uma única onda de ataque espectral. As baixas começaram a aumentar à medida que mais e mais espectros enfrentavam os centauros. Zhang Yang tomou a liberdade de atacar os espectros sozinho. Os espectros que se aproximavam eram tão fracos que Zhang Yang só precisou de 2 a 3 golpes para matar um. No entanto, ele só obteve pontos de experiência e nenhum ponto de reputação. Para obter o nível de reputação necessário para a adoração, Zhang Yang precisaria matar 240 amalgamações de ódio para obter os pontos de reputação necessários. A pior parte dessa missão era que o tempo de surgimento de cada amalgamação de ódio era de 15 minutos. Em 1 hora, ele encontraria apenas 4 delas, o que lhe renderia apenas 200 pontos de reputação. Para resumir corretamente, excluindo o tempo que ele come e dorme, ele precisaria lutar por pelo menos 15 horas por dia para farmar 3.000 pontos de reputação, por pelo menos 4 dias continuamente. Para piorar a situação, os monstros por aqui estavam todos espalhados por toda parte. Uma vez que eles aparecem, os centauros reagem imediatamente à sua agressividade e lutam. Zhang Yang queria atraí-los todos juntos e matá-los de uma só vez. No entanto, como eles foram atraídos pelos centauros, ele não conseguiu atrair todos e teve que lutar contra eles um por um. Ele levou muito tempo para simplesmente grindar e, assim, reduziu sua velocidade de grind tremendamente. O que normalmente levaria um dia agora se transformou em 2 dias para ganhar um único nível. O que poderia ter sido feito, já foi feito. Não havia mais nada que pudesse acelerar as coisas. 4 dias se passaram num piscar de olhos e Zhang Yang conseguiu aumentar sua reputação para admirar e chegou ao nível 36 com 2% de pontos de experiência. Após entregar sua missão, o centauro mais belo do acampamento ignorou Zhang Yang. Zhang Yang tentou se aproximar de todos os NPCs com crachás, mas nenhum deles tinha missões para Zhang Yang completar. Zhang Yang então conversou com Tulong Kukulu, comprou a receita, poção de poder para iniciantes, e aprendeu. Zhang Yang não conseguiu encontrar nenhuma outra missão por perto e teve que recorrer a matar amalgamações de ódio para aumentar ainda mais sua reputação. Zhang Yang sentiu que matar monstros sozinho por 4 dias seguidos era tão tedioso quanto antes. No entanto, ele conseguiu encontrar a receita no meio da confusão. Isso o deixou um pouco satisfeito. Poção de poder para iniciantes, consumível. Uso: aumenta todo o ataque em 20%. Dura 15 segundos. Tempo de resfriamento: 2 minutos. Observação: o período de espera é compartilhado entre todos os outros tipos de poções a usar uma poção. Nível requerido: 30. Zhang Yang não pôde retornar à cidade, então confiou a Inshu e aos demais amigos ajuda para comprar os ingredientes para a poção do poder e os enviou pelo correio. Assim que o aviso do anão desaparecesse, ele poderia começar imediatamente a preparar a poção para vendê-la em sua pequena loja de mercadorias. Já fazia vários dias desde que ele retornara ao castelo de Jade Branca. Ele não saberia como a loja estava indo. Natalia estava sendo assediada por algum nego forasteiro. Felizmente, Zhang Yang já havia preparado uma quantidade absurda de poção anti-sombra para iniciantes. Para começar, deveria durar alguns dias, já que a demanda não era tão alta. Como Natalia foi instruída a comprar todos os tipos de ingredientes e vendê-los a um preço semelhante ao da casa de leilões, a loja não ficaria vazia por um bom tempo. Após o que pareceram ser 7 dias de ataques violentos, Zhang Yang já estava farto de ver espectros. Àquela altura, sua reputação de centauro havia atingido 20.999 de admiração / 21.000 de adoração. Não importava o que fizesse, ela só aumentava. A princípio, ele não havia percebido. Estava tão rígido e robótico que havia passado 2 horas desperdiçando energia e tempo matando mais amalgamações de ódio. Quando percebeu, já era tarde demais. Como ele consegue o último ponto de reputação? Zhang Yang se virou para Maya Kukulu. Lá, encontrou um ponto de exclamação amarelo pairando sobre a cabeça dela. Finalmente. Se ele conseguisse completar aquela missão, ele poderia elevar sua reputação para adoração. E só então, ele poderia comprar aquela garrafa de água benta e completar a missão Fonte da Alma. Ele poderia finalmente se livrar do irritante aviso do anão e retornar ao castelo de Jade Branco. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ele ficou circulando por aí sabe-se lá quanto tempo.
Ele finalmente consegue vislumbrar um vislumbre de esperança de voltar para casa. Humano. Você chegou na hora certa. Tem uma tarefa importante que só você poderia concluir. Maya Kukulu levantou a cabeça e falou alto ao ver Zhang Yang. Ó grande chefe. Por favor. Depois de enviar meu precioso guerreiro em busca de pistas, obtive informações ao preço de sua preciosa vida. O rosto de Maya Kukulu escureceu de raiva enquanto continuava seu discurso. Descobri que esses espectros malignos foram criação de um certo necromante maligno. Ele está escondido nas profundezas do vale. Nas ruínas do castelo. Ruínas do castelo? Chefe. Zhang Yang tentou esclarecer. Há algumas centenas de anos, nós, os centauros, éramos uma raça poderosa. Estávamos divididos em 17 tribos, mas ainda assim estávamos unidos, sob um único rei. O bravo Jean Lostark. No entanto, como um trovão, um terremoto atingiu o castelo sem qualquer aviso. O castelo foi destruído e afundou na terra. Maya Kukulu subitamente assumiu uma expressão solene. O grande rei e todos os seus sucessores pereceram. Após o incidente, todos os 17 líderes tribais começaram a lutar pela posição do rei. Eventualmente, a guerra nos separou. O reino estava perdido. Mesmo assim, nós, a tribo Kukulu, permanecemos aqui. Para servir ao rei e proteger as ruínas do castelo. Aquele miserável necromante maligno. Como ousa perturbar as almas do palácio? Ele as transformou em espectros inquietos. Jamais perdoarei sua insolência. Maya tremeu de fúria. Aquele chamado Zaki, o necromante maligno, deve morrer. Jing. Maya Kukulu tem uma missão para você, proteger a Terra Santa. Você a aceitará. Jing. Missão da história principal, caçar o necromante maligno Zaki. Concluída. A missão anterior foi ativada. O último ataque, o último golpe, nível de dificuldade, S. Descrição da missão. Mate o necromante maligno Zaki. O pecador do mundo tem que pagar por seu crime. Traga seus amigos. Zaki é muito forte. Progresso. Mate o necromante maligno Zaki 01. Zhang Yang ficou atordoado. Ele jamais imaginaria que se depararia com a missão principal da história ali. Depois de se recuperar da surpresa de ter progredido inesperadamente na missão principal, ele rapidamente aceitou a missão oferecida por Maya Kukulu. Ei! E o idiota? Vi a missão da história principal mudar de repente. Nobitanque. O que você fez? Porque a missão principal da história mudou de repente. Pequeno Yang. Você notou alguma mudança na missão da história principal? As mensagens privadas de todos chegaram em massa. Zhang Yang instintivamente adicionou todos eles ao seu grupo e contou-lhes a situação. Acabei de descobrir uma missão para matar o Zaki. Foi por isso que a busca pelo Zaki foi concluída. Eu encontrei. Agora virou uma matança. Venham aqui. Vamos completar a missão da história principal. Pequeno Yang. Skig e os dominadores já começaram a explorar o castelo da Lua Negra, modo hardcore do interior do castelo. Se nos distrairmos com a missão da história principal, talvez não consigamos a conquista da primeira conclusão, disse o Gorduan, preocupado. Zhang Yang sorriu. Não é grande coisa. Honestamente, o interior do castelo é muito forte. Acho que as guildas vão precisar de uns 10, 20 dias, talvez, para tentar derrotá-lo. Vamos deixar por isso mesmo. Por enquanto, vamos completar a missão principal da história e ganhar recompensas incríveis. Talvez até fiquemos mais fortes para matar o chefe da masmorra com mais facilidade. Mesmo que Sun Xiu não tenha ativado a missão principal da história, Zhang Yang ainda convidou para o grupo. Zhang Yang os deixou completar a missão escolta Bangar Kukulu para ganhar uma certa reputação. Caso contrário, eles não poderiam entrar na área da tribo dos centauros Kukulu com segurança sem que sua reputação fosse alterada de hostil para inamistosa. A missão de escolta podia ser realizada com várias pessoas simultaneamente. O grupo, exceto Zhang Yang, havia se reunido nas colinas Sivari e aguardava na trilha onde encontrariam o fracote Bangar Kukulu. Ao chegarem ao acampamento tribal, viram os itens da loja de reputação e se animaram. Chegaram a repreender Zhang Yang por não ter contado antes. Zhang Yang revirou os olhos. Ele os havia convidado para se juntarem a ele alguns dias antes, mas nenhum deles havia expressado interesse. No entanto, agora estão jogando a culpa nele. Zhang Yang ficou completamente perplexo, mas com preguiça de sequer discutir com eles.
Zhang Yang verificou a missão e descobriu que o restante do grupo havia conseguido prosseguir com a missão proteger a Terra Santa. Ele não pôde deixar de se sentir um pouco enganado. Ele havia investido tanto tempo e energia apenas para farmar uma quantidade absurda de reputação, só para ver o grupo sugá-lo, para proteger a Terra Santa. Nível de dificuldade, S. Descrição da missão. Mate o maligno necromante Zack e proteja a Terra Sagrada dos Centauros. Progresso. Mate o necromante maligno Zack 01. Ambas as missões se sobrepunham em conclusões mútuas. Ambas exigiam a morte de Zack. Felizmente, nenhuma das missões pedia que entregassem a cabeça decapitada de Zack, ou então não saberiam qual entregar primeiro. Já eram 17 horas. Zhang Yang pediu ao grupo que saísse do jogo e se reunisse novamente às 19 horas, após o jantar. Zhang Yang também se desconectou. Tirou o capacete de jogo e esticou o pescoço para a esquerda e para a direita, esfregando os olhos. Afinal, estava um pouco cansado. Piscou e procurou a carteira. Pegou a bolsa de couro achatado e abriu, descobrindo que tinha apenas 7 notas de $10. Mesmo tendo pelo menos 8 dígitos em sua conta poupança, não podia usar o cartão para comprar lancheira para uma barraca de rua. $70 eram suficientes para ele durar pelo menos 5 a 6 dias. Depois disso, teve que ir ao banco para sacar dinheiro vivo. Está na hora de mudar de lugar para morar? Ou talvez eu devesse comprar um carro. Em sua vida anterior, Zhang Yang havia ingressado na liga profissional de nível A e se tornado um dos poucos homens ricos da China, possuindo uma grande casa de veraneio em algum lugar e um carro luxuoso. Verdade seja dita, Zhang Yang sentia falta daquela vida. Mais importante ainda, sentia falta do carro. Que homem no mundo não amaria carros? Arg. Talvez em outra ocasião. Haverá outra chance de eu ganhar uma fortuna quando a masmorra de nível 50, Terra do Veneno Flamejante, for lançada. Quanto mais capital eu tiver, mais dinheiro eu posso ganhar. A masmorra de grupo terrestre de nível 50, Veneno Flamejante, foi a segunda masmorra usada para coletar o segundo conjunto de equipamentos do jogo. Do lado de fora da masmorra, haverá um NPC parado na entrada. Ele concederá um bônus que garante imunidade ao veneno flamejante ao custo de uma barra de ferro sólido. Não importa o quão forte o grupo seja, sem o bônus, só de pisar na masmorra você morreria. Imagine lutar contra o chefe. É por isso que, barra de ferro sólida, era um item essencial se você quisesse invadir a masmorra. Morpeg, Legendary Guardiã capítulo 143, novo membro, barra de ferro sólida, é um item composto. Os materiais necessários para fabricar uma barra de ferro sólida são 100 barra de ferro, e elas tiveram que passar por um processo conhecido como fundição, semelhante à sua versão real. Com isso, o preço original da barra de ferro aumentará. O preço máximo para 200 barras era 50 moedas de ouro. O preço flutuará e eventualmente se estabilizará em 10 moedas de ouro para 200 barras. Isso faz parte do sistema do jogo para evitar a inflação das moedas de ouro. Após uma atualização futura, barra de ferro passou a custar 200 barras por pilha, em comparação com as 20 barras anteriores. Até então, a maioria dos jogadores já havia atingido o nível 30 em média. A profissão deles devia ser, no mínimo, amadora ou superior. Barra de ferro era um ingrediente básico que não teria demanda conforme o nível da profissão dos jogadores aumentasse. À medida que a demanda diminuía, o preço também caía. Como o item não tinha muita procura e interesse, os preços, que antes custavam 5 moedas de ouro por 200 barras, caíram para 2 moedas de ouro por 200 barras. No entanto, assim que os jogadores começaram a participar do ataque à masmorra Terra do Veneno Flamejante, o preço da barra de ferro aumentou para 10 moedas de ouro por 200 barras. Isso é 5 vezes o valor original. Se Zhang Yang investisse 40 milhões de moedas de ouro, o dinheiro se multiplicaria para 200 milhões. O único problema que Zhang Yang enfrentava agora era a escassez de espaço de armazenamento. O total de unidades de armazenamento que Zhang Yang possuía até então era o seu próprio banco pessoal, com 400 espaços, o armazenamento secundário da guilda, com 1000 espaços, e o armazenamento da pequena loja de mercadorias, com 1000 espaços. Todos eles totalizariam 2.400 espaços de armazenamento. Zhang Yang havia planejado inicialmente comprar mais alguns espaços de armazenamento para o depósito da guilda.
Ele também planejava aprimorar a pequena loja de mercadorias para aumentar seu espaço de armazenamento. Ele estava disposto a gastar todo o seu dinheiro para melhorá-la. Quanto mais gasta, mais ganha. No entanto, as taxas de expansão do inventário da guilda serão de 1 milhão de moedas de ouro por página 1. Embora a taxa de câmbio da moeda do jogo para a moeda real tenha caído para 1,4, ela era de pelo menos 4 milhões de dólares. Uma quantia absurda para uma expansão. Como a taxa continuará caindo ainda mais, Zhang Yang pensou que deveria esperar um pouco antes de comprar qualquer expansão de inventário. Até que o espaço do inventário estivesse completamente esgotado, ele não deveria tomar nenhuma decisão precipitada. 19 horas, e o grupo de 6 pessoas se conectou ao mesmo tempo. A equipe então se aventurou mais a fundo no vale. Até então, o status da equipe era Zhang Yang no nível 39, Fatia no nível 40, Chotis no nível 38, Sun Xiu no nível 40, An Shui no nível 40 e Wei Yan no nível 40. Após a equipe chegar à entrada do vale, eles foram recebidos por uma grande caverna. O interior da caverna era tão escuro que eles não conseguiam ver a profundidade. Uau! Que há? No momento em que Zhang Yang estava prestes a sinalizar para o grupo entrar, ouviram um grito repentino, seguido por 2 altos Tud. 2 corpos mutilados e ensanguentados de jogadores caíram bem na frente deles. O grupo olhou instintivamente para o pico do vale. A pequena colina tinha pelo menos 200 a 300 metros de altura. Qualquer um teria a cabeça rolando se caísse daquela altura. Os 2 mortos já haviam liberado suas almas para renascer. Os corpos que permaneceram ali ainda tinham seus crachás pairando sobre eles. Luz estelar infinita, defensor anão, masculino, nível 38. Dafodil Daedrean, piromante humana, fêmea, nível 39. Nenhum deles fazia parte de uma guilda. Zhang Yang ficou pasmo. São eles. Endless Stalid, o personagem excepcional que era cobiçado por muitas superguildas como o melhor tanque que existe. Acontece que Endless Stalid não queria deixar sua própria guilda, o que levou a aliança de 3 superguildas para sabotar sua guilda a ponto de ele ter que deletar sua conta. Na vida passada de Zhang Yang, Dafodil Daedrean ocupava o último lugar no top 10 de conjuradores de todo o servidor chinês. Ela era uma das melhores jogadoras da China, onde todos sabiam seu nome. Com toda essa reviravolta, Zhang Yang jamais imaginaria que encontraria essas 2 superestrelas aqui. Que tipo de história distorcida, estranha e maluca os levaria a cair do céu? Zhang Yang gritou rapidamente para An Shui, reviva-os. Curiosa, An Shui estava perdida em seus próprios pensamentos, imaginando como esses 2 esquisitos cairiam dos picos. Ela rapidamente lançou menor ressurreição e os reviveu. 20 segundos depois, os 2 foram revividos um após o outro. No entanto, assim que Dafodil abriu os olhos e viu a luz estelar infinita em pé à sua frente, ela imediatamente lançou uma menor rajada de fogo e quase matou a luz estelar infinita, que tinha apenas 20% de HP ao renascer. Pare. 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 Zhang Yang rapidamente se aproximou e se posicionou na frente de Endless Starlight para protegê-lo. Não sei que tipo de luta vocês tiveram antes, mas por que vocês têm que matar? Narciso tinha uma aparência linda, mas o que mais se destacava eram suas pernas longas e finas, que poderiam intoxicar qualquer um com esse tipo de fetiche, a ponto de apelidá-la de deusa das pernas. Irritado e soltando fumaça pelas narinas, Dafodil disparou para a esquerda e para a direita para passar por Zhang Yang e obter um tiro certeiro. Mas quando Zhang Yang provou que era muito melhor encobrir o pobre homem, ela desistiu e finalmente falou. Eu estava lutando contra um chefe no pico quando, de repente, um cara apareceu do nada e estava sob meus pés. Fiquei surpreso demais para perceber que estava correndo na direção errada. Foi assim que eu caí do topo daquele penhasco. Zhang Yang virou-se, ficando de costas para Narciso, e perguntou à luz estelar infinita, qual é a sua história? Endless Starlight estava olhando para frente e para trás entre Dafodil, An Shui, Sun Xiu e Wei Yan antes de perceber que Zhang Yang estava falando com ele. Eu estava no topo da colina dando uma bela caminhada. Sabe como é? Para explorar a região. E então? Simples assim. Como se a deusa tivesse descido sobre mim. Ali, bem diante dos meus olhos, estavam 2 pernas perfeitas, lindas e impecáveis, as melhores que eu já vi. Corri atrás do milagre que me foi concedido e, antes que eu percebesse, eu estava morta.
No momento em que Endless Starlight mencionou deusa Zhang Yang, as garotas já estavam franzindo a testa. Fatian estava rindo alto e deu um tapinha no ombro de Endless Starlight e disse: Irmão, você é muito corajoso. Você tem o meu respeito. Ah, não é nada mesmo. Respondeu Endless Starlight com um sorriso pervertido no rosto. Perseguir a beleza perfeita é o sonho de todo homem. Bendito. Irmão. Somos iguais. Os dois riram ainda mais alto. Este era o cara. O homem que foi disputado por 3 super guildas. Aquele que abandonou o jogo com fúria. A luz estelar infinita. Zhang Yang não pôde deixar de ter milhares de dúvidas em sua mente. Ele se virou para encarar Daffodil Hydraean. Suspiro. Apenas esqueça esse idiota estúpido. Não vale a pena a sua raiva. Narciso pisou no chão com raiva e gritou. Por que não? Aquele desgraçado me fez desperdiçar uma morte de chefe. Preciso matá-lo. Pelo menos uma vez. Mate-me. Ó deusa. Eu morreria por você. Disse Luz Estelar Infinita, ajoelhando-se com uma expressão de êxtase. Quando ela estava prestes a lançar menor explosão de fogo, Daffodil estremeceu e falhou no lançamento, assustada com sua expressão pervertida. Zhang Yang riu e disse, certo. Calma, pessoal. Narciso, é só um chefe. Que tal isso? Na verdade, estamos indo matar um chefe cinza prata para nossa missão. Que tal nos unirmos um pouco? Todos no grupo de Zhang Yang ficaram perplexos. Viraram-se para olhar para Zhang Yang, imaginando que ele pudesse ter interesse em Daffodil Hydraean. De fato, Zhang Yang estava interessado em Narciso, mas não daquele jeito. Ela era uma das 10 melhores conjuradoras de toda a China. Se Zhang Yang pudesse recrutá-la para o seu lado, seu futuro seria mais brilhante do que nunca. Ele poderia obter todas as conquistas de primeira limpeza. Ele poderia vencer as ligas profissionais. Ela era o grande saco de ouro encontrado no fim do arco-íris. Chefe cinza prata. Uau! Eu quero. Me convida. Me convida. Antes que Daffodil pudesse reagir, Endless Starlight já estava gritando como Ian o faria. Zhang Yang percebeu que Daffodil demonstrou um leve interesse em sua sugestão, mas não conseguiu reagir a tempo. Zhang Yang sorriu e enviou a ambos um convite para a festa. Jing. O jogador Endless Starlight entrou no grupo. Jing. O jogador Daffodil Hydraean entrou na festa. Ambos aceitaram o convite rapidamente. Vocês não são o grupo que conseguiu a conquista de primeira conclusão? Perguntou Endless Starlight, animado. Além de Fatian, o resto do grupo havia adquirido o hábito de Zhang Yang e escondido suas informações pessoais. Daffodil era mais discreto que Endless Starlight, mas seus olhos revelavam admiração. Zhang Yang riu. Vamos. Ele tentou compartilhar a missão, proteger a Terra Santa, com os 2 novos membros, mas nenhum deles aceitou. Parece que eles precisam completar a missão de escolta, pré-requisito, e aumentar a reputação de seu centauro para poderem compartilhar a missão. Conforme o grupo avançava pelo caminho escuro, Zhang Yang e Endless Starlight estavam posicionados na frente, pois ambos eram tanques. Porra, filho. Estou com tanta inveja de você. Olha, você tem uma mulher incrível, uma gata peituda e uma lolizinha apimentada. Nossa! Quem me dera ter as garotas que você tem. Imagina viver essa vida, cercado de garotas. Eu não ia querer ser rei sem o harém dele. Endless sussurrou para Zhang Yang. Zhang Yang ficou completamente sem palavras. Vou te contar. Meu sonho é criar minha própria guilda de harém. Todos os dias, eu levaria essas garotas comigo para a masmorra e lutaria contra aqueles monstros. Cara, esse é o sonho. Disse Luz Estelar Infinita e com um forte senso de justiça. Zhang Yang ficou perplexo. Esse cara. Será que ele deletou a conta porque a guilda foi dissolvida e ele não podia ter nenhuma garota ao seu lado? PFFT. Se fosse esse o caso, teria sido um verdadeiro choque. Assim que Zhang Yang viu os 2 novos membros do grupo, ele já tinha planos de recrutá-los para a fumaça do deserto solitário. Endless Starlight era um tanque forte. Ele poderia liderar uma equipe separada como uma equipe de exploração. Daffodil Hydraean, por outro lado, preencheria a vaga do grupo principal e poderia ser um dos membros principais da equipe de batalha da liga profissional.
Enquanto caminhavam por cerca de 7 a 8 minutos por aquele caminho escuro, o grupo havia saído da escuridão e entrado na brilhante luz do dia. Eles estavam parados perto de uma enorme encosta. Lá, ao lado da colina, erguia-se um castelo majestoso, embora em ruínas. A porta de entrada do castelo tinha as esculturas de dois enormes centauros. Um deles empunhava uma lança e estava em posição de ataque. O outro puxava um enorme arco longo. Ambos pareciam deuses imortalizados em arte. Ao redor de toda a encosta, havia tochas acesas cravadas no chão para iluminar o entorno. Vamos! Zhang Yang desembainhou sua espada e assumiu a liderança. Jing! Você entrou no castelo dos centauros. O castelo tem 5 andares. O necromante maligno Zack está localizado no andar mais alto do castelo. Você precisa sobreviver a cada teste em cada andar para derrotar o necromante maligno Zack. A exibição do minimapa de todos mudou para o interior do castelo. Esta é a terra dos mortos adormecidos. Qualquer um que ousar invadir morrerá. Uma voz rouca ecoou ao longe. Ninguém conseguia dizer se era de uma mulher ou de um homem. Droga! Este lugar é assustador. Estou ficando arrepiado aqui. Disse Luz Estelar Infinita. Ele havia assumido com sucesso o papel de engordo, o mais irritante falante do grupo. Todos avançaram para dentro do enorme castelo e ficaram chocados com o que viram. Havia tantos monstros ao redor que eles não conseguiram conter a respiração tensa ao avistá-los. O lugar era tão grande que caberiam 10.000 pessoas e ainda sobraria espaço para jogar futebol. O pior era que estava completamente lotado de monstros, espremidos como sardinhas em lata. Os monstros por ali eram compostos apenas de um tipo. Eram todos centauros, presumivelmente da guarda real. Eram todos mortos-vivos, esqueletos ambulantes, alguns deles ainda com carne podre pendurada em seus esqueletos, guarda real centauro, elite, espectro. Nível, 40. HP, 80.000. Os HP não eram muitos, mas seus números eram. Legal. Tem tantos monstros aqui. Seria moleza, gritou Gorduan, animado. Mesmo tendo alcançado o nível 30, o Gorduan nunca teve a chance de ser incluído no quadro de classificação de níveis. Como havia tantos monstros para matar, a quantidade de pontos de experiência a serem obtidos ali era exorbitante. Zhang Yang parou e pensou por um momento antes de dizer: Fati, use menor barragem e ative a agressividade do monstro para começar a luta. Corra atrás de mim depois disso. Ok. O Gorduan imediatamente lançou menor barragem e atacou a região mais distante. Uma onda de flechas foi disparada para o céu e atingiu o monstro. Menos 307. Menos 310. Menos 301. Ponto. Vários textos de dano flutuavam repetidamente enquanto 10 monstros batiam os cascos e avançavam em direção ao Fatian. Meu Deus! Como você conseguiu capturar tantos monstros? Eu não aguento tanto, gritou Luz Estelar Infinita. Ele pensou que Zhang Yang e o resto do grupo sabiam que ele era um defensor, especialista em controle de multidões, e que era por isso que o grupo havia capturado tantos monstros de uma só vez. Mesmo sendo um futuro superstar, ele era apenas um jogador novato que havia entrado no jogo há apenas 2 meses. No momento em que viu mais de 10 monstros avançando em direção ao grupo, seu coração apertou. No entanto, ele não mudou de posição. Como um tanque, mesmo que tivesse que morrer, ele deveria morrer na linha de frente. Zhang Yang viu como Endless Starlight se comportava e riu. Querida, me dê um escudo. An Shui lançou um olhar fixo para Zhang Yang, mas mesmo assim acenou com a mão e lançou um menor escudo sagrado nele. Zhang Yang ativou menor fúria sangrenta e ganhou 30 pontos de fúria. Ele rapidamente usou o menor investida e avançou em direção aos monstros que se aproximavam. Menor golpe do trovão. Menor varredura horizontal. Com 2 habilidades de ataque em área ativadas, todos os monstros que se aproximavam receberam menos 262. E menos 1550. Todos os monstros que tinham agressividade em Fatian se voltaram instantaneamente para Zhang Yang. Comecem o ataque. Zhang Yang ordenou. O comando verbal era para inglês e da Fudil. Todos os outros já estavam acostumados com o padrão de ataque de Zhang Yang. Eles atacariam automaticamente, sem que ele precisasse comandar. Luz Estelar Infinita estava atacando os monstros, mas quando percebeu que nenhum deles estava com agressividade contra ele, gritou: Zhang Yu, você é um cara forte.
Você ainda consegue lidar com toda a agressividade direito com tantos monstros? Sério, estou tão confuso agora. Qual classe será que supostamente seria boa em lidar com a agressividade em massa mesmo? Daffodilda Adrian estava sendo cautelosa. Ela estava com tanto medo de que seu ataque fosse útil. No entanto, após uma menor chuva de fogo, o monstro a ignorou completamente. Ela ficou surpresa e feliz ao mesmo tempo. Ela estava surpresa que Zhang Yang conseguisse lidar tão bem com o agro após um ataque de um piromante. Como uma jogadora de classe de DPS alto, ela nunca havia sentido a alegria de conjurar todas as suas magias de demolição sem se preocupar com ult. Zhang Yang não estava parado no campo. Em vez disso, usou o Minor Thunder Smash para desacelerar os monstros antes de reuni-los para maximizar o dano causado pela habilidade AoE do time. Enquanto fazia isso, usou o Minor Block para anular o ataque do monstro. Ainda assim, ele estava sofrendo um leve dano, mas não se preocupou nem por um segundo, pois havia um Super Healer parado atrás dele. Se fosse preciso, ele poderia liberar toda a sua habilidade e ainda poderia se curar mais do que An Shui conseguia. Endless Starlight também entrou na luta. Como um tanque profissional, ele nunca quebrou o ritmo. Ele ativou Menor Devotion, Menor Justice Streak, Menor Strong Armor e uma série de habilidades AoE para atacar os monstros. Página aqui se refere à aba do Windows. Normalmente, uma aba teria uma quantidade fixa de espaços de armazenamento. Zhang Yang já havia expandido a página, o que significa que uma página terá 500 espaços de inventário. Morpeg, Legendary Guardian capítulo 144, mais um. O primeiro pensamento de Endless Starlight foi, depois de usar todas as habilidades, mesmo que não conseguisse capturar a agressividade de todos os monstros, ele conseguiria capturar a atenção de pelo menos 3. No entanto, ele ficou surpreso ao ver que nenhum monstro se virou para encará-lo. Como um tanque, especialmente um tanque defensor, Endless Starlight entendia claramente a dificuldade de manter um agro em massa. Como um defensor que era conhecido por se destacar no controle de agro em massa, sempre que enfrentava um grande grupo de monstros, era inevitável que um ou dois monstros escapassem de seus dedos e causassem problemas aos jogadores atacantes. Não havia o que fazer, mesmo que um defensor supostamente fosse forte em controle em massa. Eles tinham apenas menor devoção e menor escudo de espinhos. O resto das habilidades de um defensor só podiam atingir no máximo 3 alvos. Era por isso que quando um defensor puxava um grupo de monstros, ele não deveria se concentrar em um, mas em todos os monstros simultaneamente. Um defensor tinha que mudar seu alvo constantemente para garantir que todos os monstros tivessem a mesma quantidade de agro. Zhang, por outro lado, era uma existência estranha. Ele não só conseguia impedir qualquer um de usar o ult, como também conseguia impedir que um defensor se apoderasse do agro de qualquer monstro. Esse cara é extremamente forte, além de proporções épicas. Embora os guardas reais centauros fossem monstros de elite, eles não duravam muito quando todos atacavam juntos. Como os jogadores obtêm sua habilidade AoE no nível 20, contanto que o tanque conseguisse segurar a agressividade do monstro com firmeza, eles podiam atacar à vontade e aumentar sua eficiência de abate ao máximo. Um minuto depois, os monstros começaram a cair mortos. Após mais de 30 segundos, todos os 16 monstros morreram e deixaram cair o primeiro saque de batalha. Jing. Você matou a guarda real centauro. Obteve 10.050 pontos de experiência, bônus de 50 pontos de grupo. Jing. Você matou. Todos ouviram os toques repetitivos da notificação enquanto seus pontos de experiência subiam como pé de feijão. Todos haviam obtido pelo menos 160 mil pontos de experiência. Uau! Meus pontos de experiência subiram como um foguete. Daffodilda Adrian sorriu de orelha a orelha. Suas habilidades eram boas. Ela dependia da habilidade AoE menor chuva de fogo para matar monstros em ritmo acelerado. No entanto, ela só conseguia lidar com 7 a 8 monstros de nível normal, no máximo. Os pontos de experiência não eram rápidos comparados a isso. Não importava o quão rápido ela conseguisse aprimorar suas habilidades, esse método era muito mais rápido do que ela trabalhando sozinha. Aqueles eram monstros de elite. Seus PV eram pelo menos 20 vezes maiores que os de monstros normais. Os pontos de experiência que ela acabara de obter eram pelo menos 20 vezes maiores. O Gordon riu. Quando acabarmos com esses monstros aqui, eu consigo entrar no quadro de classificação de níveis de novo.
Até agora, no castelo de Jade Branco, o primeiro lugar era ocupado por Azen Reborn, nível 42, seguido por Pupi Soldier, nível 41. Não os subestime pelo fato de estarem apenas 2 níveis à frente de Fatian. Uma vez que os jogadores atingissem o limite de nível 40, subir de nível a partir daí seria ainda mais difícil. Em circunstâncias normais, os jogadores teriam que gastar pelo menos 5 dias para subir de nível. A maneira mais rápida de subir de nível era lutar e matar monstros em grupos. Se esses monstros fossem de nível Elite, a velocidade de subida de nível seria muito maior. Era por isso que o Gorduan estava tão confiante. Zhang Yang sorriu e gritou: Gordo, faça o que tem que fazer de novo. Como a primeira onda de monstros foi relativamente tranquila, o Gorduan se esforçou um pouco mais e mirou menor barragem no centro, entre a multidão de monstros. Isso não só atrairia os monstros atacados, como também ativaria os monstros próximos. Desta vez, ele havia atraído 21 monstros. Zhang Yang virou-se para inglês Starlight e disse: Starlight, vamos competir. Vamos ver quem consegue puxar mais monstros desta vez? Profissionais são todos um pouco egoístas. Se você quiser convencê-los, terá que mostrar um desempenho melhor do que eles. Zhang Yang tinha alguns segundos de vantagem sobre as primeiras ondas de monstros e infligia uma boa quantidade de agro. Desta vez, Starlight estava confiante. Ele se movia ao lado de Zhang Yang. Mesmo que não conseguisse ser tão bom quanto Zhang Yang, ainda conseguia segurar firmemente o agro de vários monstros. Ele respondeu imediatamente: Ok. Mas nenhum de nós pode usar menor provoke. Ele então levantou o escudo na mão e o jogou antes que chegasse perto dos monstros. Zhang Yang assentiu e ativou menor fúria sangrenta. Ele ganhou 30 de fúria e usou menor carga após alguns passos à frente para entrar no alcance. O alcance de menor carga era menor que o de menor arremesso de escudo. Menor varredura horizontal. Com um único golpe, seu dano foi instantaneamente aumentado. O menor juramento do escudo de um guardião poderia fornecer 20% de agressividade adicional. Mesmo que seu ataque não fosse do tipo indutor de agressividade, ele teria causado 1000 de dano a mais, e seu valor de agressividade seria o mesmo que o valor de agressividade de outras classes, que é de 1200. Todos os monstros ao redor viraram suas cabeças para Zhang Yang instantaneamente. Menor golpe do trovão. Devagar. Outra sequência de ataques foi desencadeada, todos aglomerados e concentrados como fogos de artifício no céu. Zhang Yang liderou os monstros, circulando-os. Starlight estava frustrado com seu fracasso. Não importava quantas habilidades ele usasse, nenhum monstro sequer virava a cabeça para olhá-lo. Como se estivesse revivendo um pesadelo psicológico que vivenciou no passado, Starlight assumiu uma postura solene. Zhang Yang sorriu calorosamente e disse: Starlight, você sabe por que todos os monstros me atacam? Ponto. Isso porque a eficiência de um tanque não depende apenas de habilidade técnica. Você também precisará de equipamentos fortes para te dar suporte. Nem 2 ataques seus se comparam a um dos meus. Como você espera que os monstros sejam atraídos para você? Zhang Yang riu. Wei Yanger também riu. Ei! Você também deve ter esse tipo de cara de pervertida. É por isso que o monstro nem vai querer olhar para você. A menos que você tenha a aparência de uma bela moça como eu, minha prima, irmã Sun, e esta linda moça Narciso aqui. Zhang Yang se virou e ergueu uma sobrancelha. Pirralha. O resto está bem, mas você está longe de ser uma dama. Wei Yan não conseguiu evitar abaixar a cabeça e encarar o próprio peito liso. Então, ficou furiosa e mostrou os dentes para Zhang Yang. Yan, não ligue para ele. Ele é só um garotinho. Só um garotinho brigaria com garotinhas. An Shui a consolou. Wei Yan assentiu, mas contraiu os olhos ao sentir que havia algo errado com a declaração da prima. Ei! Por que você me chamou de garotinha? Todos riram alegremente e a tensão no ar se dissipou e foi substituída por uma camaradagem calorosa. Depois de um tempo, a segunda onda de monstros foi morta. Desta vez, eles tiveram sorte. Havia muitos equipamentos de aço negro de nível 40. Mesmo que os equipamentos fossem fracos, eles estavam no nível 40. Eles conseguiram algumas moedas de ouro na pequena loja de mercadorias. Inglês Starlight não era um idiota. Ele entendia o que Zhang Yang estava tentando lhe explicar. Mesmo assim, suspirou profundamente.
Meu equipamento é ruim e não consigo encontrar uma maneira de melhorá-lo. Mesmo quando eu entrava em uma masmorra, eu encontrava um grupo aleatório. Sem mencionar um chefe de campo. Ele estaria seguro se não tivesse mencionado o chefe de campo. Mas quando fez, Daffodil se contraiu e quase o acertou com uma menor rajada de fogo. Zhang Yang riu e disse, nossa guilda, Lone Desert Smoke, decidiu recentemente formar uma equipe secundária de ataque a masmorras. Você poderia tentar ser o tanque principal dessa equipe. No momento em que Zhang Yang disse isso, o resto da gangue ergueu uma sobrancelha. Desde quando estamos formando uma segunda equipe? Zhang Yang os notou, mas permaneceu em silêncio. Tive esse pensamento quando vi Endless Starlight. Endless Starlight ficou atordoada e expressou uma expressão feliz e desconfiada ao mesmo tempo. Lone Desert Smoke estava causando grande impacto na comunidade. Eles haviam obtido com sucesso 4 conquistas de primeira conclusão. Mesmo que seu procedimento operacional padrão não fosse tão forte e eficiente quanto o de uma super guilda, eles ainda conseguiam superar suas próprias expectativas e alcançar o topo e ir além. Havia rumores entre os jogadores de que qualquer um que se juntasse a Lone Desert Smoke estaria abrindo uma enorme lacuna de desempenho. Havia até jogadores de outras grandes cidades que enviaram solicitações de entrevista para ingressar na guilda. Contanto que a guilda os aceitasse, qualquer um estaria disposto a correr de qualquer lugar do mundo só para estar no castelo de Jade Branco. No entanto, sob a rígida regra somente elites de Zhang Yang, a fumaça do deserto solitário apresentou uma taxa de expansão mais lenta. Por isso, muitos jogadores se orgulhavam de estar na guilda. Para eles, era uma demonstração de poder e capacidade. No entanto, um verdadeiro profissional não se contentaria em simplesmente chegar à sua porta e se voluntariar para a guilda. Um diamante brilharia por si só, contanto que tivesse um desempenho melhor que o restante dos jogadores da guilda, e outras guildas naturalmente enviariam seus convites. Até então, a Lone Desert Smoke havia recrutado cerca de 2.000 jogadores de alto nível, mas nenhum deles era um dos profissionais que Zhang Yang pudesse reconhecer em sua vida passada. No entanto, naquele momento, Endless Starlight se emocionou. Zhang Yang expressou sua sinceridade. Mesmo que o grupo secundário de ataque à masmorra não fosse o melhor, ele ainda recebeu a oferta de uma posição como segundo tanque principal da guilda. Essa foi uma conquista melhor do que ele jamais poderia ter. Junte-se a nós. Junte-se à nossa guilda. Zhang Yang, batendo no metal enquanto ainda estava quente, enviou um convite para a guilda com um sorriso caloroso. A luz estelar infinita já estava vacilando, e quando Zhang Yang lhe ofereceu um lugar ao seu lado, ele aceitou de má vontade. E assim, Zhang Yang obteve sem esforço um forte tanque futuro. Próximo. Zhang Yang se virou, encarou Daffodil da Adrian e sorriu gentilmente. Narciso, já que você não tem uma guilda, por que não se junta a nós também? Estamos brincando, então vamos nos entender. Wei Yan sentiu arrepios ao ver o sorriso estranho de Zhang Yang. Nobitanque, que cara você está fazendo? Você parece aqueles tios estranhos que andam por aí em van sequestrando menininhas. Acho que ele parecia mais um daqueles cafetões que sequestram garotas para seus próprios negócios. Disse An Shui. Daffodil zombou. Eu não quero estar na mesma guilda que aquela aberração. Zhang Yang riu levemente e desistiu. Já que estava se divertindo muito, poderia atraí-la aos poucos mais tarde. A Gordan continuou a disparar menor barragem e o grupo avançou lentamente para o interior. Sun Xiu havia saído sozinha, furtivamente, em busca da entrada do segundo andar. Ela voltou depois de um bom tempo e revelou a localização no final deste andar. Havia até um chefe de nível 40 aguardando-a. Todos ficaram animados ao saber que havia um chefe esperando por eles. Chefe de nível 40 significa equipamento de nível 40. A equipe abriu caminho matando e matando. Todos se esforçaram para avançar mais pelo andar, mas os monstros ali eram muitos para eles. Eles lutaram até meia-noite e só conseguiram eliminar um terço de todos os monstros ao redor. Zhang Yang ouviu alguns espirros atrás de si e percebeu que as meninas, especialmente Wei Yanger, An Shui e Daffodil da Adrian, estavam espirrando. Então, suspirou preocupado e anunciou, tudo bem, vamos encerrar o dia. Vamos encontrar um lugar seguro e desconectar. Continuamos amanhã. Ok. Até os homens balançavam a cabeça, tentando ao máximo se manter acordados o tempo todo.
Teriam pulado a hora de dormir se soubessem que o castelo tinha apenas um andar. É melhor descansar bem se quiserem limpar o castelo inteiro direito, já que faltam 5 andares. Normalmente, haveria um mini-chefe em cada andar, e o último no quinto andar seria o último chefe. Se os outros andares estivessem tão lotados quanto o primeiro, o grupo precisaria passar pelo menos 3 a 4 dias se quisessem limpar o castelo inteiro. Zhang Yang decidiu que seria melhor para o grupo descansar adequadamente. Amanhã, eles lutarão com todas as suas forças. Morpeg, Legendary Guardiã capítulo 145. Moagem contínua. Na manhã seguinte, Zhang Yang fez seu treinamento diário e tomou café da manhã logo em seguida. Ele visitou o site oficial para ler atualizações, notícias e os fóruns. Na discussão sobre lutas de masmorras, muitas guildas publicaram seus próprios resultados de batalha para se promoverem e atraírem a atenção de jogadores e possíveis alianças futuras. A popularidade é o principal fator que impacta diretamente a receita de uma guilda patrocinada. Até então, todos haviam começado a invadir a masmorra de nível 40, Castelo da Lua Negra, interior do castelo. A maioria das postagens neste fórum de discussão era sobre os chefes do interior do castelo. Cerca de 5 dias atrás, guildas começaram a reunir jogadores de nível 40 para invadir o modo difícil da masmorra interior do castelo, a fim de coletar informações e experiência para facilitar o modo hardcore. Até o momento, a maioria das guildas já havia derrotado os 2 primeiros chefes do modo hardcore e estava prestes a derrotar o terceiro. Além disso, a guilda que matou os 2 chefes da masmorra primeiro foi a Crimson Rage. Parecia que, depois que Crimson Rage derrotou Chavos, o gigante da montanha, suas habilidades e força haviam atingido um nível ainda maior, permitindo que eles se posicionassem à frente de outras guildas em todo o servidor da China. Houve outra discussão no fórum com relatórios sobre o progresso de cada super guilda no jogo. O relatório era bastante aprofundado, havia notícias sobre qual guilda tinha o primeiro abate do último chefe, notícias sobre qual guilda tinha o potencial de reivindicar a masmorra Fist Clear. A postagem era bastante longa e detalhada, continha uma longa discussão e explicação, e resumia uma previsão. Um jogador chamado Martial Melan previu que a guilda que obteria a conquista de primeira conclusão da masmorra do interior do castelo seria Radiance. Seus argumentos explicaram que o mestre da guilda, Swordfleet, era o tanque principal da guilda e possuía habilidades e capacidades fortes. Um tanque forte é o principal fator para vencer a masmorra de 5 jogadores. A próxima na fila foi Crimson Rage. Esta guilda composta exclusivamente por mulheres teve um desempenho extraordinário nos 2 primeiros chefes da masmorra. Elas tinham a vantagem na liderança e poderiam invadir a masmorra com sucesso se mantivessem seu desempenho. Em seguida vieram Tiglori, Yellow Flame, Skig e assim por diante. Lone Desert Smoke só apareceu depois da 10ª posição. De acordo com Martian Omeland, ele tinha grandes expectativas para Lone Desert Smoke e os colocou em terceiro lugar. No entanto, ele explicou que o comportamento silencioso recente de Lone Desert Smoke demonstra que eles não tinham intenção de lutar pela conquista de primeira conclusão da última masmorra. Foi por isso que ele colocou Lone Desert Smoke no final da lista de classificação. A classificação caiu ainda mais quando Lone Desert Smoke não realizou nenhuma outra ação significativa. A discussão levou muitos jogadores a participar. Muitos jogadores concordaram com a explicação e outros apresentaram um contra-argumento. Na discussão, esses jogadores mencionaram o covil de Marzeruai. Inicialmente, muitas outras guildas estavam na liderança e até conseguiram lutar até o último chefe. A Lone Desert Smoke foi um pouco mais lenta que o resto da guilda. No entanto, quando começaram a masmorra, já haviam conquistado a masmorra inteira em um dia. O exemplo do argumento de que a oposição desencadeou outro argumento do governo, afirmando que o covil de Marzeruai era um caso especial. A 5ª fase do chefe final só poderia ser vencida com a ajuda da poção anti-sombra para iniciantes. Sem ela, ninguém conseguiria sobreviver à fase. O grupo da Fumaça do Deserto Solitário derrotou o chefe com a ajuda da poção em vez de sua própria força. Os apoiadores da Fumaça do Deserto Solitário começaram a contra-atacar com seus argumentos. Para começar, o modo hardcore exigia algum item especial para ser invadido com sucesso. Sim, quase todas as guildas que haviam relatado seu progresso já o haviam relatado. Não havia novas informações sobre a Batalha da Masmorra há alguns dias.
Ambos os lados continuaram com suas discussões acaloradas. Nenhum deles demonstrou qualquer sinal de recuo. A publicação ficou maior e já havia ultrapassado 4.000 comentários e postagens. Zhang Yang deu um pequeno sorriso. Verificou a hora e entrou no jogo pontualmente às 9 horas. Assim que entrou, viu Fatia e Endless Starlight conversando em um canto. Um gordo e um magro formavam uma combinação estranha, mas ambos exibiam o mesmo sorriso pervertido. Parecia que os dois estavam se dando muito bem. Zhang Yang imaginou que eles poderiam trabalhar juntos perfeitamente quando começassem a liderar o grupo secundário. Zhang Yang se aproximou e pôde ouvir um pouco da conversa. E é por isso que uma cenoura podre e uma mulher grávida são a mesma coisa. Ambas foram resultado de retiradas tardias. Foi isso que Zhang Yang ouviu, vindo da boca de Endless Starlight. O Godwin ficou atordoado e claramente impressionado. Profundo. Isso é profundo, mano, exclamou ele, impressionado. Eu sei, né? Ah, a propósito, sobre o que estávamos falando antes de mudarmos de assunto. Bom dia, pessoal. Oh, bom dia. Ambos sorriram timidamente. Não vou perguntar sobre o que você estava falando. Depois de um tempo, Dreyschotz entrou no jogo. Os quatro se reuniram em um canto do campo. Depois de uma noite, todos os monstros mortos no dia anterior reapareceram, preenchendo o espaço vazio ao redor e deixando o campo mais lotado do que nunca. Se eles dessem alguns passos à frente, acabariam causando um alvoroço. As meninas estavam um pouco atrasadas. Zhang Yang já havia pedido para elas se reunirem ali pontualmente às 9 horas. A primeira a se conectar foi Daffodil da Adrian, às 9h09. Sun Xiu foi a segunda, às 9h11. An Shu e Wei Yair se conectaram juntas às 9h15. Zhang Yang não conseguiu evitar e perguntou às moças: o que aconteceu? Eu não disse 9 horas. Por que vocês demoraram tanto? An Shui revirou os olhos para Zhang Yang. Preciso de um tempo para me maquiar. Dan. Zhang Yang ficou atordoado e furioso com a resposta dela. Você está jogando Gold Miracle. Vmopd. Por que precisaria de maquiagem? O que você está esperando? Uma plateia te assistindo com o capacete de jogo, deitado na cama sem fazer nada? No momento em que ele disse isso, todas as garotas ficaram imediatamente furiosas. Zhang Yang entendeu imediatamente que todas ali estavam se maquiando. Suspiro. O pensamento do homem e da mulher era tão diferente que eles poderiam começar uma guerra entre si, como alien vs predador. Arg. Esqueça isso, vamos acabar com os monstros, certo? Se este lugar não fosse para uma missão, ainda era um excelente lugar para treinar. Os pontos de experiência que eram realmente abundantes. No entanto, para utilizar adequadamente este campo de pontos de experiência, é preciso ter uma equipe forte. Você precisará de um tanque forte para lidar com a agressividade dos monstros e também de um healer forte para dar suporte ao tanque. Após uma série de ataques, os monstros derrubaram quantidades incontáveis de tecido de algodão, itens inúteis e moedas. Naturalmente, Wei Yan e An Shui foram os encarregados de coletar os itens. Quem ousasse roubar a tarefa deles seria o inimigo público número 1. No entanto, a quantidade de monstros ao redor estava sobrecarregando os inventários de ambos. Itens, além de equipamentos, podiam ser empilhados até 200 por pilha, porém, cada equipamento de uma mão ocupava um espaço. Incapazes de continuar, Wei Yan e An Shui tiveram que deixar outra pessoa saquear os itens. Os itens coletados estavam acima da média. Havia muitos equipamentos de nível aço preto, mas também vários de cobre verde de nível 40. Tanto Luz Estelar Infinita quanto o Sonho Diurno de Narciso eram jogadores que nunca tinham visto um saque tão luxuoso e estavam babando sem parar. Zhang Yang havia distribuído os equipamentos, mas como nenhum deles havia atingido o nível 40, tiveram que manter seus equipamentos no inventário. No entanto, isso era apenas uma questão de tempo. Como o grupo havia matado muitos monstros e ganhado uma quantidade de pontos de experiência ontem, mesmo que não fosse o suficiente para subir de nível, eles estavam perto disso. Daffodil subiria de nível em apenas mais uma hora, enquanto Endless Starlight levaria um pouco mais de tempo. Assim que o grupo eliminasse todos os monstros daquele andar, o nível 40 estava a apenas alguns passos de distância. Após a experiência da noite anterior, Endless Starlight e Daffodil da Adrian conseguiram competir com o grupo de Zhang Yang e sua turma. Mas uma hora se passou, e Zhang Yang, Daffodil,
Starlight e Undreshot subiram de nível. Zhang Yang investiu seu SP em menor bloqueio e maximizou a habilidade para o nível 10. Mesmo que a habilidade tivesse sido enfraquecida exponencialmente, ainda era o ganha-pão de um guardião. Tinha que ser a primeira habilidade a ser maximizada antes de qualquer outra. Jogador, Zhang Yu, guardião. Nível, 40. HP, 6.320. Defesa, 360. Força, 285. Dano corpo a corpo, 729 a 781, x 110%. Ele havia equipado Coração do Guerreiro Caído. Mesmo sem nenhum atributo bônus, ele possuía uma habilidade que podia adicionar temporariamente 2.000 de defesa. Qualquer chefe abaixo do nível cinza-prata definitivamente causaria dano anulado. À medida que a equipe lutava em sincronia crescente, Zhang Yang começou a capturar cada vez mais monstros. Ele começou com 10 por vez e chegou a 20 até 30 monstros de uma só vez. No entanto, quando os monstros começaram a aumentar para 20 contagens ou mais, Zhang Yang teve que depender de uma habilidade com longo tempo de recarga ou de uma habilidade de equipamento para sobreviver. Ainda assim, Zhang Yang tinha mais habilidades escondidas sob suas mangas. Se menor muralha de escudos tivesse sido usada, ele poderia usar menor cura do Berserker. Ainda havia outras habilidades, como a espada do amante, menor roubo de vida, menor sombra de Merlina, menor substituto de servo, menor coração de guerreiro caído, e quando tudo tivesse sido usado, menor muralha de escudos já teria terminado seu tempo de recarga e estaria pronto para uso. Sejam os danos ou as habilidades, a performance excepcional de Zhang Yang deixou-o sem fôlego. Ele realmente acreditava que Zhang Yang sozinho seria capaz de matar todos os monstros ali com todas as suas habilidades. Ele jamais imaginara que o potencial de um tanque pudesse ser tão elevado. A demonstração de poder de Zhang Yang o deixara com uma paixão ardente. O garotinho estava tão animado que, imaginando que poderia ser tão forte e proeminente quanto o Zhang Yang, conseguia imaginar sua vida cercado por belas garotas babando em cima dele. Endless Starlight não era o único. Mesmo aqueles mais próximos de Zhang Yang ficaram sem palavras. Noob Tanque. Você é simplesmente inacreditável. Disse Wei Yang com a cara séria. Ah! Não me entenda mal, estou te elogiando. Zhang Yang suspirou profundamente e disse, nesse caso, deixe-me retribuir o favor. Você é inacreditável. Sua família inteira é inacreditável. An Shui imediatamente interrompeu, com as duas mãos na cintura. Ei! E o idiota! Quem é inacreditável agora? Droga! Ele tinha esquecido que essa vadia era da mesma família que o Wei Yang. Zhang Yang rapidamente girou sua espada e gritou, vê vamos. Oh! A equipe havia começado o trabalho às 9 horas e só conseguiu limpar metade do primeiro andar ao meio-dia. Zhang Yang pediu que a equipe saísse do local e tirasse uma hora de folga para almoçar e voltasse pontualmente às 13 horas. Ele rapidamente acrescentou uma frase antes que desaparecessem. Vocês que precisam se maquiar, por favor, cheguem 5 minutos mais cedo. An Shui riu baixinho. Idiota. Um olhar e eu sei que você não tem a mínima noção de como uma mulher se comporta. Da Fudil acrescentou, na verdade, eu tinha começado às 8h30 e não consegui chegar a tempo. Zhang Yang pingava suor frio. Ponto. A equipe se reuniu pontualmente às 13 horas. Felizmente, as meninas foram pontuais desta vez, já que nenhuma delas precisou retocar a maquiagem. Com o número incontável de monstros mortos e a quantidade luxuosa de pontos de experiência para todos, aqueles que já estavam no nível 40 subiram um nível, enquanto Endless Starlight e Undreshot, que eram os membros do grupo com os níveis mais baixos, chegaram ao nível 40. Já eram 19 horas e a equipe tinha apenas uma certa distância para chegar ao final do andar. Provavelmente precisariam derrotar mais alguns monstros para chegar ao mini-chefe do primeiro andar. Zhang Yang pensou um pouco e disse, pessoal, vamos fazer uma pausa e jantar. Não voltem de estômago vazio. O corpo é o bem mais importante. Você não é você quando está com fome. Coma uns Snickers ou algo assim. Não quero que a equipe cometa um erro. Depois que Zhang Yang ordenou que a equipe se reunisse novamente após uma hora, todos se desconectaram e fizeram uma pausa. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.